palavra nessa manhã. Aleluia, bom dia, graça e paz a todos. Quantos estão felizes por estarem aqui nesta manhã? É uma oportunidade que nós temos da parte do Senhor para aprendermos mais dele. Amém? E como foi falado, não sei se quando você já chegou em algum estabelecimento, tem uma plaquinha assim dizendo, sorria, você está sendo filmado. Então sorria que o Espírito Santo está lhe filmando sempre. Deixa eu só me organizar aqui. Aleluia. Então, dando continuidade a essa série que nós estamos estudando esse mês sobre o Espírito Santo. Só você não estava presente ou não assistiu, nós temos no nosso canal do YouTube, você pode acessar lá. Tá? No primeiro domingo, foi falado aqui do quem é o Espírito Santo. Então, o pastor Lucas Dantas trouxe para nós, de fato, quem é o Espírito Santo. Jesus falando, convém-vos que eu vá, se eu não for, ele não virá. Ele é um pronome pessoal. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Segundo domingo, nós tivemos Rafaela Cardoso aqui, falando sobre o agir do Espírito Santo para a salvação, aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que precisa de uma ação do Espírito? Porque o mundo jaz no pecado. A Bíblia diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecado. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, morto não ouve. Quem está morto não ouve. Mas, lembra quando Jesus falou para Lázaro, Lázaro, sai para fora. Então, para que um morto possa ouvir, é necessário uma ação sobrenatural. Por isso que é necessário o Espírito Santo, para aquele que esteja morto, possa ouvir a voz de Deus e possa abrir o seu coração. E ser transformado por dentro. Por isso que essa ação do Espírito Santo, do ministério dele, convencendo o mundo. Se não fosse pelo Espírito, o mundo não teria como ouvir a voz. Amém? Então, hoje, mais especificamente, nós vamos falar sobre o Espírito Santo nas nossas vidas. Eita, que maravilha! Coisa boa. Falar um pouquinho acerca disso. Tem muita coisa para ser falada sobre isso. Obviamente, a gente compila dentro do tempo disponível, ok? Então, eu queria que, primeiramente, você abrisse 1 Tessalonicenses 5, 19. Livro de 1 Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, nos traz uma instrução maravilhosa, diz assim, não apagueis o Espírito, ok? Já vou iniciar por aí. Trazendo essa ideia do Espírito como uma chama, como fogo, uma chama, ou como você puder imaginar assim. Então, fogo só se mantém se ele for alimentado. Se você não alimentar, ele apaga, ok? Seja a lenha, como era antigamente, Você tem um fogão a lenha, você precisa alimentar, colocar lenha para que o fogo possa se manter ali. Se você parar de jogar lenha, ele mantém-se pelo tempo, mas depois ele se apaga. Da mesma forma, de uma forma mais do nosso tempo hoje, mais contemporâneo hoje, é o nosso conhecido fogão a gás. Você precisa do gás lá para fazer com que a chama possa subir lá. E quem nunca teve essa ingrata situação de estar fazendo lá um almoço, alguma coisa do tipo, e quando menos espera, foi que houve. Quando eu casei, uma das primeiras ligações que a Fabiana me fez quando eu estava no trabalho foi, acabou o gás. Eu disse, tem gás, é? A gente na casa dos pais, a gente não se preocupa com água, luz, telefone, gás, essas coisas. Mas depois que casa, a gente descobre que tem essas surpresinhas para nós. Então, por que o fogo apagou? Porque o gás acabou. Então, é necessário que nós venhamos a alimentar. Da mesma forma, por isso que Paulo usou essa terminologia, não apagueis o Espírito, porque é uma parceria. Nós precisamos ficar alimentando. Por isso que Paulo disse, enchei-vos do Espírito Santo. Porque se não ficarmos alimentando com combustível, aquela chama, ela se apaga. Ok? Então, isso é importante para cada um de nós,
atentarmos que é uma parceria, para que o fogo se mantenha aceso, precisamos sempre estar alimentando ele. A gente sabe que um carro, por exemplo, ele só cumpre o seu propósito se houver a queima do combustível lá no motor. Então é necessário que haja combustível, para, havendo aquela queima, o carro possa cumprir o seu propósito, andar. Se faltar o combustível, o que é que acontece com o carro? Para, na hora. E eu lembro que antigamente, nossos pais, eles usavam uma expressão dizendo assim, saco vazio não se mantém de pé. Então, se você se esvazia do Espírito, não tem fogo, não tem como. Então, você precisa estar cheio. Você precisa sempre alimentar essa chama do Espírito Santo dentro de você, ok? E aí existe, obviamente, uma dupla obra do Espírito Santo. Eu já queria inicialmente indicar para você um livro do irmão Kenneth Hagin, chamado O Espírito Santo Dentro, o Espírito Santo Sobre. Então, ele fala um pouco acerca dessa dupla obra do Espírito Santo, dentro de nós e sobre nós. Né? Falando acerca tanto dos dons, dos aspectos dos dons, como do fruto do Espírito. Então, abre comigo lá em Êxodo 28. Queria falar um pouquinho acerca disso, dessa dupla obra. Sei que Rafa citou no domingo passado sobre isso também. Êxodo, capítulo 28, versículo 33, diz assim, falando acerca das vestes sacerdotais, ok? Do sacerdote, faça romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e prenda-as à borda do manto, com sinos de ouro entre elas. Os sinos de ouro e as romãs serão intercalados por toda a volta da borda. Arão, sacerdote na época, vestirá este manto sempre que servir diante do Senhor. E os sinos tocarão quando ele entrar na presença do Senhor no lugar santo, e também quando ele sair. Se ele usar o manto, não morrerá. Ok? Então, isso era uma instrução dada ao sacerdote do Antigo Testamento. Era uma exigência dada por Deus, que na orla da veste do sacerdote pudesse ter romã, que representa o fruto, e um sino, que é o barulho. É interessante que fala sobre ouro. E quando a gente traz luz da nova aliança sobre isso, então nós começamos a entender o que fala, por exemplo, lá em Gálatas, acerca do fruto do Espírito. Nós vamos ler um pouquinho mais na frente. E Paulo diz, falando acerca do nosso corpo, esse corpo corruptível mortal, ele diz, tesouro em vasos de barro. Isso é, nós carregamos o poder de Deus dentro de nós, apesar desse vasozinho aqui, né, ainda ser corruptível. Porque um dia haverá de que ele será transformado no arrebatamento. Ok, então ele usa essa expressão, tesouro em vasos de barro. Isso é, nós estamos carregando o poder de Deus, e isso é associado a um tesouro. Por isso, esse sino tinha que ser de ouro, porque ele estava, né, revelando o que na nova aliança nós iríamos carregar. O sacerdote carregava na orla das vestes, mas hoje nós carregamos dentro de nós, tanto o fruto, quanto o que representa esse sino de ouro, que é o poder de Deus. Ok? Apocalipse 1, 5 e 6, porque alguém poderia dizer o seguinte, mas essa instrução que nós lemos lá em Êxodo foi para o sacerdote da antiga aliança, segundo a ordem de Arão. Apocalipse 1, 5 e 6 diz o seguinte, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então hoje, na nova aliança, nós não temos mais um sacerdócio conforme a antiga, na ordem de Arão. Isso é, um sacerdócio que ele ia passando de geração a geração. Hoje, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, todos nós fomos constituídos sacerdotes diante de Deus. Não sei se você já teve a oportunidade de ver a última ministração do pastor Isaías antes de entrar de férias. Ele falou justamente sobre o sacerdote na nova aliança, falando sobre isso. Não são mais pessoas escolhidas específicas por Deus para ministrar diante do Senhor.
todos nós somos sacerdotes. Ok? Então essas vestes nós recebemos do próprio Deus. Vestes de louvor. Recebemos do Senhor. Para ministrar diante dele. Então nós vamos entender essas duas figuras aí. A figura da romã e a figura do sino. Naquele tempo, quando o sacerdote ia entrar, obviamente ele ministrava sobre o seu pecado e também pelo pecado do povo. Só ele poderia entrar diante da presença de Deus, no Santo dos Santos. E a Bíblia fala que eles entravam com temor e tremor. Por quê? Se o sacrifício não fosse aceito, o sinozinho parava de tocar, já era. Puxava pela corda, porque o sacrifício não foi aceito. Então, existia esse temor naquela época. Mas, Hebreus 4,16, trazendo para a revelação da nova aliança, diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, não é mais com medo, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Ok? Então não precisamos mais de um templo, onde tem níveis lá dentro, o átrio, o santo lugar, santo dos santos, e apenas alguém escolhido por Deus que pode entrar lá. Não, isso ficou na antiga aliança. Hoje, na nossa aliança, o templo somos nós. A presença de Deus habita dentro de nós, por causa do sacrifício de Cristo. E hoje nós podemos entrar confiadamente, não é mais com medo, não é mais temeroso. Será que o Senhor vai aceitar? Será que Ele não vai aceitar? Não, não dependemos mais disso. A aceitação da nossa ministração diante de Deus não está naquilo que fazemos, mas naquilo que Jesus fez por cada um de nós. Foi pelo sacrifício dele, não pelo nosso. O nosso sacrifício hoje não é mais ser morto. O nosso sacrifício hoje é fazer morrer a nossa carne, a concupiscência que está nela. Ok? Nós começamos a entender desses aspectos aí. E diz a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. Misericórdia e graça parece ser a mesma coisa, mas não são, ok? Misericórdia é quando nós não recebemos o mal que merecemos. E graça é quando nós recebemos o bem que não merecemos, ok? Tudo isso nós conquistamos por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, com confiança. Não há mais medo, como era na antiga aliança. Lá em Gálatas 5, 22, vai comigo lá. Estamos numa escola dominical, então a gente vai abrir bem a Bíblia. Gálatas 5, 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então nós vemos aqui esse fruto com esses 9. Poderemos pensar no fruto como uma tangerina, que tem aqueles gomos, né? A gente descasca a tangerina, tem aqueles gomozinhos, como se fosse um fruto com 9 gomos, por exemplo, dessa tangerina. Então nós vemos aqui acerca do Espírito Santo 9 aspectos. Aí você poderia dizer assim: como assim acerca do Espírito Santo? Porque Jesus diz que ele é a videira verdadeira e nós somos o ramo. Precisamos estar conectados nessa videira. E o ramo está lá para produzir fruto. Então o Espírito Santo dentro de nós, ele nos fornece o poder e a seiva suficiente para que nós que somos os ramos possamos manifestar o fruto. Não é o Espírito Santo que manifesta o fruto. Amém? Quem é que tem que amar? O Espírito Santo? Não, sou eu. Mas ele nos ajuda. Quem tem que andar em alegria? Eu e você. Ele nos ajuda. Ok? Então, é uma iniciativa nossa, com o auxílio e a ajuda do Espírito. Amém, gente? Eu sei que em algumas versões da Bíblia, quando você vai ler, vai ter assim: o fruto do Espírito com E maior. Tá? Mas isso aí diz respeito ao fruto de um Espírito recriado por Deus, por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Obviamente, ninguém conhece as coisas do espírito humano, senão o Espírito de Deus que nele habita. Paulo falou. Então, obviamente, Deus mora hoje dentro de nós, como templos do Espírito. Então, o nosso Espírito e o Espírito dele hoje estão conectados. Antes, o pecado tinha feito separação, as nossas iniquidades. Mas, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, fomos reconectados
por Deus, por meio daquele que Jesus nos enviou quando ascendeu aos céus, o Espírito Santo da graça. Ok? Falando acerca dos dons, 1 Coríntios 12, 8, diz assim: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, ou o dom da fé, a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimentos de Espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Então, nós vemos 9 aspectos do fruto, e nós vemos 9 dons espirituais. Ok? E aí a gente já começa a observar essa dobradinha aí, de 9 relacionada ao fruto e 9 relacionada aos dons. Porque os dons, gente, é iniciativa dele com a cooperação nossa. Fruto é uma iniciativa nossa com a cooperação dele, entende? É uma via de mão dupla. O fruto inicia em nós com a cooperação do Espírito. Os dons iniciam nele com a nossa cooperação. Amém? Então, existe essa via de mão dupla aí. E é necessário que haja um equilíbrio, né, entre esses dois aspectos. Os 9 aspectos relacionados ao fruto e os 9 dons espirituais. Qual é o perigo? O perigo é de ter apenas campainhas. Lembra que a gente leu nas vestes dos sacerdotes? Tinha campainhas, sinos, e tinha as romãs que eram os frutos, e precisavam ser intercalados. Não podia ter mais sinos que fruto, nem mais frutos que sinos. O problema de termos mais campainha, né, vamos dizer assim, é que vai ter muito barulho, mas vai ter menos caráter, menos substância. Muito barulho, muito auê. Por quê? Porque os dons se iniciam no Espírito, com a nossa cooperação. Então, se a gente só dá ênfase aos sinos, vai ser muito barulho. Mas se o fruto não estiver presente para equilibrar, meu filho, não tem quem aguente ouvir. O pastor Bud dizia que tinha certos pregadores que, quando falava, era melhor ouvir um jumento dando coice num portão de ferro, do que ouvir certos pregadores. Por quê? Porque tinha muito sino, tinha muito poder, tinha muito dom, mas não tinha fruto. Para equilibrar aquilo. Amém? A Bíblia diz que Jesus falava e as pessoas ficavam, vou usar esse termo aqui, abestalhadas, quando ouviam ele. Por quê? Porque ele falava como que tendo autoridade. Ok? Então esse equilíbrio entre dons e fruto traz autoridade para aquilo que nós estamos falando. Porque você pode falar a verdade mais extraordinária que estiver na palavra de Deus. Se você não tiver vida para anunciar aquilo, pessoas que estão ouvindo e que conhecem a sua vida desregrada, não vão aceitar aquilo. Não vai fazer transformação na vida delas. Infelizmente, eu já ouvi pessoas dizendo assim, se for para ser crente como fulano, é terrível ouvir isso. Por quê? Porque o mau testemunho de fulano é que está impedindo que aquele descrente possa valorizar uma verdade extraordinária que vai mudar o destino dela. Olha que coisa terrível. Amém? Então, precisamos dessa cooperação. Mas ter apenas romãs nas vestes, né? Ter apenas fruto, tudo bem, vamos ter vida evidenciado ali. Mas ninguém vai ouvir a mensagem. Onde estão os dons? Que evidenciam o poder de Deus, que Ele vive ainda hoje, que Ele cura ainda hoje, que a profecia está revelando coisas que Ele precisa revelar, Ele deseja revelar para cada um de nós hoje. Se for para só ter fruto, ninguém ouve a mensagem. Precisamos entender que Jesus, quando entrou a primeira vez na sinagoga, e ele abriu o livro, lá onde estava escrito no profeta Isaías, e ele leu Isaías 61. 61 para a gente hoje, porque tem capítulo e versículo. Na época dele não tinha não, ele tinha que procurar mesmo onde é que estava escrito aquilo ali. E ele leu, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para falar, para anunciar, para proclamar. Então o poder de Deus começa nas palavras. Aí depois diz, ungiu para curar, para manifestar, para libertar. Enfim, o poder de Deus se manifesta de diversas formas. Uma delas é falando, ok? Mas a unção veio sobre Jesus,
Atos 10, 38, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Ok? Fazendo o bem diz respeito ao fruto. Curando a todos os oprimidos do diabo diz respeito aos dons. Ok? Um aspecto do fruto e um aspecto do dom. Amém, gente? Então, a gente precisa ter esses dois elementos aí na nossa vida. Não adianta só ter uma vidinha boa, entenda, vidinha boa. Tem um colega meu, alguém fez um certo comentário sobre ele, dizendo assim, fulano é gente fina, é gente boa demais. Fulano nunca bebeu, nunca fumou. Fulano, nunca vi fulano se prostituir, fazer isso, aquilo. Fulano é maravilhoso. Olha, não falta nada para fulano, não. Eu disse, falta. Falta o quê? Eu disse, Jesus. Porque não adianta só uma vida legal, uma vida bacana, que dê testemunho. Tem que ter o aspecto espiritual envolvido. Amém? Pode ser a melhor pessoa nesse mundo, mas os atos de justiça dele não o levarão para o céu. A única coisa que nos leva para o céu são os atos de justiça em Cristo Jesus. Amém? Então precisamos de Cristo. Apesar de sermos cartas vivas, lidas pelos homens, a fé vem pelo ouvir. Então é necessária a pregação. Ok? Romanos 10, 14 diz o seguinte, isso é a mecânica, tá? Da salvação. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Porque eles precisam crer. Mas como crerão naquele de quem nada ouviram? Não há como crer se não ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue? Ok? Então, uma coisa está associada à outra. Então, não precisa ter apenas esse aspecto da vida, do fruto. Precisamos dos dons em manifestação para alcançar a vida das pessoas. Ok? Então, até agora, de acordo com o que nós vimos, eu queria só fazer um breve resumo dessa jornada aí do nosso sacerdócio, da nova aliança. Né? Nós lemos Apocalipse 1:5, falando acerca de reis e sacerdotes. Vamos imaginar que isso seja o veículo, ok? Esse fato de sermos transformados, ou chamados como reis, designados como reis e sacerdotes. Lemos Hebreus 4, falando acerca do trono da graça. Vamos imaginar que esse trono da graça seja o posto de combustível, onde nós recebemos do Pai esse veículo e precisamos ir lá para abastecer. Lemos Efésios 5, falando acerca de enchei-vos do Espírito. Então, nós precisamos colocar combustível no tanque. Não adianta ter um carro, levá-lo para o posto e não encher o tanque. Ok? Então, precisamos colocar combustível. 1 Tessalonicenses 5, que nós lemos, diz, não apagueis o Espírito. Então, é necessário a ignição e a manutenção desse fogo. Ok? Então, é necessário que haja a queima desse combustível para que o veículo possa funcionar e sair do lugar. Gálatas 5:22, nós lemos agora sobre o fruto do Espírito, que é o bom funcionamento do motor do carro. Vamos dizer assim, a boa manutenção desse motor para que o carro possa andar. Não adianta ter um carro, ter combustível no tanque, ele até ligar, mas não conseguir andar porque não tem uma boa manutenção no seu motor. Ok? 1 Coríntios 12, falando acerca dos dons espirituais, são as ferramentas ou os acessórios, né? Tudo aquilo que nós temos no carro para dar potência, para que ele possa andar com mais velocidade. Então, tudo aquilo que nós temos de recursos no carro para fazer com que ele ande com mais velocidade, relacionado aí aos dons. E Romanos 10, que nós lemos agora, acerca da pregação, é o destino e o propósito dessa viagem que nós precisamos fazer. Ok? Só um breve resumo aí de tudo isso que nós lemos até então. E um dos aspectos do Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Quando nós vamos ler no grego essa palavra, ajudador, um dos significados dessa palavra é treinador. Eu gosto disso. Né? E eu vi Rick Renner falar isso no livro dele, O Espírito Santo e Você, que também ele fala acerca da obra do Espírito Santo. E ele traz a palavra lá no grego e diz que existe esse aspecto de treinador. E eu acho legal isso. Porque assim, o Espírito Santo como um ajudador, fica parecendo apenas que eu quero carregar uma mesa, ele segura de um lado e eu levo do outro. E faz sentido isso. Se eu estou precisando de ajuda, né, é importante alguém estar conosco para que possa ajudar aliviando o fardo.
né, para que a gente não possa carregar, não precise carregar sozinho. Mas como treinador, ele nos traz um aspecto mais amplo. Por quê? Porque um treinador não está lá só para carregar as coisas. Não gandula. Um treinador, ele está fazendo daquele que está sendo treinado algo maior. Ele quer tirar aquela pessoa que está sendo treinada de um nível para levar ela a um nível maior. Amém? Todo treinador faz. Nenhum treinador vai querer treinar alguém para dizer, daqui a 5 anos eu quero que você esteja no mesmo nível. Não. A expectativa do treinador é tirar alguém de um nível para conduzir para outro. Então, o que eu acho fantástico nesse aspecto do Espírito Santo em nós é que ele não está apenas para nos ajudar a aliviar o fardo, vamos dizer assim, pesado. Não. Ele quer nos levar e nos conduzir a níveis maiores, cada vez maiores. Maior, com mais velocidade, mais e maior. Amém? Que é a nossa palavra para esse ano. E fruto, gente, quando a gente olha para o fruto, especificamente, né? O fruto, ele precisa ser amadurecido. Nem o fruto de uma árvore, quando você olha, um dia tinha lá vamos imaginar, uma florzinha lá, eita, vai vir um fruto. Aí no outro dia, quando você olha, já tem um fruto maduro. Não. Leva tempo, ele vai brotar ali, ele vai começar a crescer, ok? Então o fruto leva tempo. Então não desanime se a sua fé ainda é pequena. Se você não consegue ainda andar em amor como poderia. Por quê? Nós temos um treinador conosco, que vai nos conduzir a níveis maiores. Amém? Esses dias, eu estava ensinando minha menina mais nova a andar de bicicleta. Mais nova, mas ela tem 10 anos, ela está quase do meu tamanho, viu? Porque a forma é grande, Fabiana é grande, então ela veio grande também. E ela se despertou. De pequenininha ela nem estava nem aí para andar de bicicleta, não. Mas, quando chegou nessa idade agora, ela disse, eu quero andar de bicicleta. Eu disse, eita, vamos embora. Quem é que vai ser o treinador? Que beleza. A bicicleta ela já cresceu muito, então ela já fica quase batendo o joelho no guidão. E aí lá vai a gente, né? Vamos lá. Final da tarde, segura na bicicleta, sobe, a gente dá as instruções e faz força, desequilibrado ainda, aquela coisa, e a gente andando junto, e escorrega, arranha. Em um desses momentos, nesse processo aí, o pedal voltou, não sei se você já teve esse desprazer dele pegar no meio da canela. É uma maravilha, a lágrima vem no canto do olho, você glorifica ao Senhor. Enfim, mas gente, é um processo. No primeiro dia você vai, parece que a criança não aprendeu nada. Você ensina e se você tenta soltar um pouquinho, ela tenta cair, você segura. A bicicleta é um pouquinho menor, então a gente corre abaixado, a coluna já começa a gritar. E eu dizia, Fabiano, vamos revezar aqui. Um momento sou eu, outro é você, viu? E aí a gente fez isso por vários dias, várias vezes. E a gente poderia ter desanimado, até ela mesma, porque às vezes quando ela tenta fazer alguma coisa e vê que não está conseguindo, às vezes ela tenta desistir, e a gente diz, não, persista, continue, não vai dar certo, mas não estou vendo a evolução, vai dar certo, de novo, no outro dia, de novo, no outro dia, de novo, até que chega no ponto que a gente começa a perceber uma certa evolução. A gente ainda não consegue soltar, mas a gente já não segura com tanta força mais a bicicleta, porque a gente consegue perceber que ela já pegou uma noção de equilíbrio, até que ela, enfim, aleluia, glória a Deus, aprendeu a andar de bicicleta. Se alegrem comigo, gente. Minha coluna e minha canela não aguentavam mais. E aí, o que é interessante eu estava lá como papel de treinador, fazendo com que ela tentasse conduzir aquele veículo, fazendo com que ela se enchesse de força para tirar aquele veículo do lugar, pedalar ele, certo? E se equilibrar entre duas rodas. Então o veículo é aquilo que nós recebemos da parte de Deus para caminharmos e corrermos a nossa carreira. Temos um treinador conosco, e as duas rodas poderíamos representar como o fruto e o dom. O
que é que o Espírito Santo faz conosco? Ele nos trema para que nós possamos andar em equilíbrio. Amém? Então, é isso que nós precisamos entender do papel do Espírito Santo com cada um de nós. Não podemos desistir se dia após dia a gente não está encontrando a evolução, porque o Espírito Santo nunca desiste de nós. Sempre Ele está lá conosco, sempre Ele está dando instrução, sempre Ele está nos sustentando, nos segurando, até que a gente consiga se equilibrar nessas duas rodas aí, no fruto e nos dons. Amém? Esse dia vai chegar. Parece que não chega, mas chega. Ô, glória! E hoje eu fico só olhando ela andando de bicicleta. Ó, que maravilha. Só observando. Eu sento, fico observando ela para lá e para cá. E eu não tenho mais todo aquele trabalho, porque é uma evolução. Abre comigo Hebreus 5. Então, assim, nessa ilustração que eu trouxe da bicicleta, né? Houve instrução, houve ajuda, houve esforço, houve arranhão, sofrimento, né, vamos dizer assim, de alguma forma. Então a gente entende que é um processo para chegar ao ponto do equilíbrio. É necessário um processo. É necessário um treinador e um ajudador junto lá conosco. Hebreus 5, 8, diz assim, falando acerca de Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então Jesus, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência. A obediência é algo que se aprende. Amém? Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A gente poderia olhar e dizer assim, então ele já sofreu tudo. A gente não precisa mais sofrer nada. Calma aí. Tá? Existem alguns aspectos do sofrimento de Cristo que foi como substituto. Na cruz do Calvário, por exemplo. Sobre a maldição da lei. Ele levou sobre ele toda a maldição do pecado. Ok? E isso foi um sofrimento como substituto. Não precisamos mais passar por aquilo. Né? Como um dado cantor aí, Jesus prega-me na cruz. Aliás, canta essa história quando ele tinha um estúdio e ele foi... O cidadão contratou ele para fazer um CD, e aí quando começou a cantar, esse cidadão começou a cantar desse jeito, Jesus me prega lá na cruz, né? Jesus me leva à cruz, eu quero me pregar aí, olha que doidice, sou um verme, enfim, a música é bem doida, a música era tão terrível que Eliezer disse, não, meu irmão, pode ir, vamos cancelar aqui, que não dá para gravar essa música não, né? Pisa a mim, olha, miserável pecador, a música era terrível, enfim. Então tudo aquilo que Jesus sofreu na cruz do Calvário, não precisamos passar mais por isso. Por quê? Todo o sofrimento dele foi como substituto, para que não precisamos mais passar por aquilo, ok? Isaías 53, por exemplo, fala, bem, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos curados. Pronto. Então, toda a maldição da lei, do pecado, a enfermidade, da miséria, tudo aquilo ele levou como substituto. Mas isso não implica dizer que não existam, na vida de Jesus, aspectos relacionados ao sofrimento, que foi como exemplo. Se foi como exemplo, alguém precisa viver aquilo. Ok? Nós vamos ler um pouco mais na frente isso. A obediência, como eu falei, ela é aprendida, o processo envolve sofrimento. Amém? Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ok? Mas ele não disse assim, eu vou estirar um tapete vermelho e você vai passar, aleluia, glória a Deus, com pétalas de rosas caindo. No casamento tem isso, né? Os noivos vão entrando e antes dele entrar tem alguém jogando pétalas de rosas. É lindo, é maravilhoso. Mas a vida não é bem assim, não. Ok? Não é todo esse romantismo aí, não. Então, qual é a finalidade? É o aperfeiçoamento. Jesus passou por esse processo de ser aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. E no grego, gente, aperfeiçoar significa amadurecer. E nós encontramos esse aspecto, por exemplo, no fruto. Nos dons também precisamos amadurecer, porque menino atuando nos dons é algo perigoso.
Então, Paulo, para a igreja de Corinto, por exemplo, eles estavam tão empolgados com aquilo, era uma igreja que não faltava nenhum dom, mas ele teve que trazer uma disciplina sobre aquele povo, acerca de falar em línguas, acerca de profecias, porque a coisa estava caindo em desordem. Ok? Então, ainda precisamos de amadurecimento, tanto no fruto, quanto nos dons do Espírito. Abre comigo 1 Pedro 2, 19. 1 Pedro 2, 19 diz o seguinte: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Ok? Está na Bíblia. Porquanto, para isto mesmo foste chamados. Se você está tentando descobrir o seu chamado, eu vou lhe dar uma dica aqui. Nós fomos chamados para isto aqui, ó, praticando o bem, por motivo da nossa consciência diante de Deus, se somos igualmente afligidos e suportamos com paciência. É a vontade de Deus. Ok? Para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos. Então, existem aspectos de sofrimento na vida de Jesus, como nós lemos aqui, que ele sofreu em nosso lugar. Poderíamos dizer, se ele sofreu em nosso lugar, foi como substituto, negativo, deixando-nos exemplo. Então, existem aspectos do sofrimento de Jesus que foram como exemplo para cada um de nós. Para quê? Aí ele complementa, para seguirmos os mesmos passos. Ok? Mas se alegre porque nós temos um treinador junto conosco. Amém, gente? Não fomos deixados órfãos. Jesus disse isso, não vos deixarei órfãos. Lá em Mateus 4:1, se nós fôssemos ler, não vamos ler por causa do tempo, eu vou só citar. Nós vemos que Jesus, depois que ele foi batizado, né, por João Batista, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha só, Jesus, conduzido pelo Espírito para um lugar que não é agradável, o deserto, para uma situação que também não é agradável, ser tentado pelo diabo. E aí tem todo o desenrolar daquilo, mas nós vimos que foi uma condução intencional do Espírito Santo, para um lugar que iria forjar nele o crescimento, o amadurecimento, o aperfeiçoamento. Amém? Embora sendo filho, lembra que nós lemos? Embora, porque ele poderia dizer, eu sou filho, preciso passar por essas coisas. Não, embora sendo filho, ele foi aperfeiçoado pelas coisas que ele sofreu. Tem uma frase de Smith Wigglesworth, dá um nó aqui na língua, que diz assim: grande fé vem de grandes testes, e grandes vitórias vêm de grandes batalhas. Frase aí de um grande homem de Deus. Então, assim, o fogo do Espírito não é apenas para brilhar em tempos de paz, ok? Mas é para ele não se apagar em tempos de dificuldade. Ele brilha tanto em tempos de paz, como ele precisa não se apagar nos tempos difíceis, porque o dia mau vem para todo mundo. Amém? Então precisamos manter essa chama do Espírito sempre acesa. Quando nós lemos acerca do ministério de Jesus, nós vemos que ele e o Espírito Santo eram inseparáveis. Eles estavam sempre juntos. Se nós lemos todo o panorama bíblico de Gênesis e Apocalipse, encontramos isso. Olha só, Jesus estava com o Espírito Santo na criação do universo. Ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele foi batizado pelo Espírito Santo no Jordão. Ele foi revestido do poder do Espírito para ministrar, para ministrar ao povo. Ele foi crucificado no poder do Espírito. Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder do Espírito. E quando ele ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, ele derramou sobre a igreja o seu Espírito. Em todo o ministério de Jesus, desde a criação de todas as coisas. Se nós lermos Apocalipse, lá no final, diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem, a noiva do Cordeiro, ainda em atuação junto com o Espírito. Ok? Inseparáveis. Então, da mesma forma, se Cristo ele é cabeça do corpo, e nós
somos o corpo de Cristo, isso é, a igreja. Então, se Jesus e o Espírito eram inseparáveis, o Espírito Santo também é inseparável com cada um de nós. Só precisamos considerar isso. E aí vai a dica de mais um terceiro livro aqui, O Deus Esquecido. É um livro que bate em cima de certas doutrinas cessacionistas que dizem que os dons do Espírito só foram para o início da igreja de Atos. Tá? E aí o título do livro é forte mesmo, O Deus Esquecido, falando acerca do Espírito Santo. Então, se você tiver a oportunidade, leia, é muito bom. Na bênção apostólica, gente, 2 Coríntios 13, 14, diz assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Olha, quando ele se refere ao Espírito, o que é que ele diz? Comunhão, estar junto, aquele que está sempre conectado, que está ligado a ele. Nós vemos, por exemplo, lá em Tiago 2,26, ele falando acerca da fé, que a fé sem obras é morta, tanto quanto o corpo sem o Espírito é morto. Corpo sem Espírito está morto. Então, não se admite sermos corpo de Cristo se não temos a atuação do Espírito. Porque um corpo sem Espírito está morto. Então o Evangelho, como nós vimos falando acerca do Espírito Santo, essa comunhão com o Espírito, o Evangelho não apenas alterou o nosso destino, mas ele reatou o nosso relacionamento, como aquilo que eu tinha falado antes. Ok? Outro aspecto do Espírito, Romanos 8, 26, se você quiser abrir comigo, diz assim, e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Entenda ele como um treinador, como eu falei. Né? O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém ou segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus, até para orar. Se não sabemos como orar, o Espírito Santo está lá conosco, pegando junto, como um treinador, para que a gente possa fazer isso. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, qual é a forma de Deus cooperar com cada um de nós? Por meio do Espírito Santo, nos auxiliando até nas nossas fraquezas. Ele nos sustenta nessa comunicação diante do trono, ok? É para entrar confiadamente ao trono da graça. Mas quem está passando por uma situação difícil, de fraqueza, às vezes ele não sabe nem como orar. Como é que eu me reporto a Deus diante dessa situação? Pronto, o Espírito Santo está nos sustentando diante desse acesso ao trono da graça. Nos ajudando, nos auxiliando. Mas tem um detalhe, e eu quero trazer esse detalhe aqui para alertar cada um de nós. São os perigos do adultério espiritual. Sei que é forte isso aqui, mas vamos lá. Tiago 4, 4. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Diz assim, ó como é forte, eu vou ler na NVT, tá? Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito. Se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos ou soberbos, mas concede graça aos humildes. Veja como ele começa aqui. Adúlteros. Por quê? Vamos imaginar. Figuradamente, a igreja é a noiva do Cordeiro. E nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo para a grande festa, que vai acontecer nos céus, as bodas do Cordeiro. Ok? Então não dá para ser noiva do Cordeiro e estar flertando com o pecado. Flertando com o mundo, com a impureza, com a maldade. Então imagina o Espírito Santo está lá nos conduzindo para o noivo e a gente flertando com o pecado. Por isso que a Bíblia diz que ele arde em ciúmes. Esse ciúme é o cuidado.
Mas também a Bíblia fala para não entristecermos ele. Ciúme traz tristeza. E ele tem sentimento que ele é uma pessoa. É a tristeza de que aqueles que deveriam ser fiéis, porque em outra versão que você possivelmente tem aí, em vez de falar adúltero, ele vai falar infiéis. Ok? Ele vai usar esse termo. Então, o Espírito Santo está conosco, preservando a nossa fidelidade ao noivo. Se tornar amigo do mundo é se tornar inimigo de Deus. É um adultério espiritual. Precisamos ter muito cuidado com isso. De não sermos atraídos e seduzidos pelas coisas do mundo, ou flertando com o pecado, né? E há uns dias o pastor Isaías falou isso, eu achei interessante. Ele disse assim, ele viu uma reportagem em um dado lugar, uma boate, alguma coisa assim que pegou fogo, e ele disse que muita gente morreu, não foi por causa das chamas do fogo, foi porque inalou fumaça. Então, muitas vezes a gente não precisa estar dentro da chama do pecado, não. Basta estar inalando a fumaça que ele está emitindo. E aquilo já vai trazer para nós um dano. Então, cuidado. Então, não necessariamente você pode ser prejudicado somente se lançando no mundo. Se você estiver próximo e você estiver inalando a fumaça preta do mundo, aquela fumaça que nos causa intoxicação, cuidado, muito cuidado com isso. Noticiários, cuidado com coisas que a gente assiste, filmes, séries. Isso não é nada, isso é normal, cuidado. Esses dias eu postei até no grupo dos pastores um vídeo de um satanista falando sobre música mundana. E ele cita algumas músicas específicas, dizendo que essas músicas, eles têm rituais de iniciações para o diabo, para Satanás. Música que antigamente a coisa era escondida, mas hoje não, hoje está banal. Se você vê shows de alguns artistas, e ele mostra esses shows no vídeo, posso até depois colocar no grupo da liderança para que os líderes espalhem aí em seus grupos, que é importante a gente alertar a igreja sobre isso. E esse satanista explicando o que significa cada uma daquelas músicas, dos termos utilizados e das performances que eles fazem no palco. Um deles, ele diz assim, isso aqui é uma adoração a Satanás. Isso aí é coisa que normalmente se faz em oculto, mas já estão presentes nas músicas. E tem muita gente, infelizmente, consumindo isso. Então, cuidado. E ele diz assim, a cada clique, a cada play que você dá, você está sendo cada vez mais conduzido para o reino das trevas. A cada clique. É terrível. Isso é um satanista falando. E ele fala isso dizendo assim, eu estou falando, se você quiser continuar ouvindo, ótimo. Eu amo isso. Ele dizendo, tá? Então, assim, é algo terrível. Cuidado com a fumaça do pecado, porque ele é tão prejudicial quanto o fogo. Amém? Agora vamos pensar em algo. Se o Espírito Santo é Deus e ele é onipresente, não dá para a gente afastar ele das nossas vidas. Então, aquele que flerta com o pecado, aquele que está se tornando amigo do mundo, imagine, geralmente, tá? Um adultério ele acontece no oculto. Ele é revelado posteriormente. Ele se inicia no oculto. Esses dias eu soube de um relato de alguém que manteve um relacionamento no oculto durante 8 anos. Um ministro. 8 anos, um relacionamento oculto. Então, geralmente, o adultério é assim. Ele inicia-se no oculto, tenta se manter aquilo em oculto, mas a Bíblia diz que não há nada oculto que não seja revelado. Um dia vai ser revelado. Agora, se não dá para a gente ocultar nada do Espírito, conforme a dinâmica que fizemos aqui, você imagina um esposo dizer para a esposa, vamos sair para jantar? Vamos. E quando chegar no local, já tem outra mulher lá. E ele diz, essa aqui é a minha outra mulher. Olha como ela é linda. E começar a se beijar na frente da esposa. Que nível de maldade. Fazer no oculto já é terrível. Agora imagina o marido conduzir para fazer na frente da esposa. Quando a gente flerta com o pecado, a gente está adulterando na frente do Espírito.
Porque a gente não pode tirar ele, a gente não pode afastar, a gente não pode esconder. O que é que a gente pode fazer em oculto? Olha que coisa terrível isso. Fazer o Espírito Santo assistindo tudo. Isso é terrível. Então isso precisa trazer para nós essa consciência. O Espírito Santo está comigo. Eu não posso ver certas coisas. Eu não posso ouvir certas coisas. Eu não posso fletar com aquilo que pode me fazer cair, que pode entristecer ele. Amém? Afinal de contas, ele habita em nós como santuário de Deus. Ele habita dentro de nós. Ele, não é como um hotel, gente, que alguém vai lá, se hospeda e vai embora. Aí, em outro momento, o Espírito volta, se hospeda e vai embora. Não, ele é um inquilino permanente. Ele foi nos dado como um selo. Ele está conosco. Até o dia que ele vai nos conduzir à glória. Amém? Eu vou finalizar com isso. É a nossa responsabilidade diante de tudo isso, dessa atuação do Espírito Santo junto conosco, desse treinador que está nos conduzindo ao equilíbrio, como numa bicicleta, né, entre essas duas rodas, que é o fruto e o dom. Hebreus 12, 14, eu vou finalizar com isso. Eu vou ler na NVT, tá? Mas você pode acompanhar aí, alguns termos vão ser um pouco diferentes, mas falam da mesma coisa. Hebreus 12, 14, diz assim, essa recomendação aqui é fortíssima. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição, ou prazer da carne, vamos dizer assim. 17. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Isaías diz assim, buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto o Senhor. Essa janela vai se fechar um dia. 18. Vocês não chegaram a um monte que se pode tocar, a um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval, ao toque da trombeta e a voz tão terrível que aqueles que a ouviram suplicaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar a ordem que recebiam. Se até mesmo um animal tocar no monte, deve ser apedrejado. Está falando do monte de Moisés lá, Moisés subia ao monte da chama, que Deus se manifestou por meio dessa chama, e a ordem era, ninguém podia tocar nesse monte. Por isso que o sacerdote, quando ia para a presença de Deus, ele ia tremendo de medo, por causa da santidade de Deus. 21. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu, a ponto de dizer, fiquei apavorado e tremendo de medo. Vocês, porém, e aí, nova aliança, olha que maravilha. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, à congregação dos filhos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Aí o 25 ele diz, tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala, porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos, se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Isso aqui não é para nos causar medo, mas é como ele disse, estejam atentos, cuidados, alerta. Quando estamos numa estrada que encontramos sinalizações de advertência, não é para nos causar medo. Aquilo ali é para dizer, ó, tem uma curva acentuada à direita, reduza a velocidade. Não entre na curva rápido demais não, senão você vai sobrar. Então, as sinalizações de advertência é para a nossa segurança. Amém? Isso que eu estou lendo não é para trazer condenação sobre ninguém, mas é para a segurança de cada um de nós. Amém? Você recebe essa palavra? Pai, nós te damos graças
por essa oportunidade que nós tivemos de ouvir da tua parte, sobre o ministério do Espírito como nosso treinador, nos ensinando a nos equilibrar sobre essas duas rodas, que é o fruto e que são os dons do Espírito. E nós queremos estar sensíveis a ouvir a voz dele. E nunca queremos trilhar o caminho do mundo. Nunca queremos flertar com o mundo ou com o pecado. Mas queremos nos manter fiéis à noiva do Cordeiro, fazendo parte deste grande evento, do qual o Espírito Santo nos reunirá em toda a terra e nos levará para nos encontrarmos com o noivo nas nuvens e entrarmos para sempre na glória de Deus Pai. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Eu queria agradecer aí pela sua paciência e oportunidade de estarmos compartilhando da palavra.